Divórcio com partilha de bens. O que todo homem precisa saber na hora de se divorciar. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Hoje é um tema importantíssimo. Vamos falar aqui mais uma vez no nosso programa Quintas de Família sobre a defesa do homem no direito de família, especialmente quando tem um divórcio com partilha de bens. A gente sabe que divórcio nunca é algo tranquilo, principalmente quando o casal possui ali um patrimônio. Então, assim, tem muitas questões sensíveis que podem dificultar esse divórcio e até mesmo impedir que esse divórcio ele ocorra, e quando isso acontece os bens acabam ficando bloqueados, sem contar aí os altos custos para um divórcio litigioso, que é aquele divórcio com briga, né? Enfim, se você está passando por isso ou conhece alguém que esteja passando por essa situação, cara, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, porque eu tenho certeza que ela vai gostar muito, porque hoje a gente vai falar quem é que fica morando no imóvel, posso escolher o imóvel que eu vou morar, e os imóveis alugados, quem é que vai receber o valor dos aluguéis? E se o imóvel estiver financiado, como fica essa partilha? As dívidas também vão entrar na partilha? Fiz um empréstimo, tem alguns fazendo aquele famoso consignado, fiz um consignado, isso também vai entrar para efeitos de cálculo da partilha. E para falar sobre esse tema, ninguém mais, ninguém menos do que a minha sócia, especialista em direito de família e sucessões, doutora Maria Helena Seabra, expert aqui. A gente atendeu aqui mais de 200 homens aqui no escritório, a gente atende, faz defesa exclusivamente de homens, uma área que é pouco olhada e muitas vezes olhada até com um certo desdém por alguns profissionais aí, alguns profissionais que se dizem especialistas em direito de família, como se o homem fosse errado só pelo fato dele ser homem. E a gente entende que isso é um absurdo e a gente entende que a justiça ela tem que valer para todos, tá? Sem abusos. E a gente vai falar hoje sobre isso, né, Maria? Quem fica morando no imóvel? Quem é que fica? Quem é que decide? Porque no outro dia eu vi uma advogada, não vou dizer o nome dela aqui, ela orientando, né? Não vai lá e faz uma denúncia e pede o afastamento do lar, né? Que é um absurdo, né? Assim, e isso é algo, inclusive, que a gente fala bastante aqui também. O Daniel fala bastante sobre isso. Daniel a gente vai fazer outros vídeos aqui. Quem está com saudade aqui do Dr. Daniel, que isso é possível, inclusive, uma ação de denunciação caluniosa para quem faz uma falsa denúncia para ficar no imóvel, né? Esses casos a gente tem vários aqui no escritório, o nosso dia a dia aqui. Justamente. A mulher, ela sempre, com a iniciativa de permanecer no imóvel, ela faz uma falsa denúncia, né, pedindo uma medida protetiva e gerando um afastamento do lar do homem, né, na maioria das vezes sem nenhum tipo de violência ocorrida, justamente com o intuito de forçar o afastamento do lar, né? E isso é uma denunciação caluniosa, porque não se pode usar de um motivo pessoal de você querer que a outra parte saia do lar para você ir lá e comunicar um falso crime, né? Isso ocorre assim, né? 80% das denúncias dentro da violência doméstica são denúncias falsas. Denúncias falsas, infelizmente. Tem estudo sobre isso? A gente vê que temos muitas que são verdadeiras, que claro. A gente vê, aparece toda hora no jornal, um caso de feminicídio. É óbvio que a gente tem que dar valor à palavra da mulher, mas essas denúncias falsas acabam até prejudicando a nós mulheres, né? Que quando realmente estamos sofrendo uma violência, a gente não consegue ter essa credibilidade por conta de outras que fazem denúncias falsas. Mas essa questão da moradia no imóvel, na maioria dos nossos casos aqui,
o homem, ele abre até mão do imóvel, né? Na maioria dos casos, 95% dos casos, o homem fala, não. Ainda mais se tiver um filho pequeno, né? Ele abre mão, deixa a ex-companheira ficar no imóvel com a criança, né? Mas isso não tem uma regra específica, né, Maria? Exatamente. Isso ou é definido entre as partes, né? Ou como é que faz isso? Como é que se decide isso? O juízo é que vai... Se não tiver um acordo, que a gente sempre prima aqui pelo acordo, né? Vou deixar aqui um artigo passando sobre divórcio amigável, a importância do divórcio amigável. Depois você lê lá. Como é que faz? Aí vai ficar na mão do juiz para o juiz decidir. Exatamente. Aí o juiz vai decidir. Mas o que pode ser feito, se for, por exemplo, um bem particular de ambos, né? Um que está fora do imóvel acaba se prejudicando porque vai ter que alugar um outro imóvel, né? A parte que tem exclusividade no uso daquele imóvel pode, inclusive, pagar um aluguel para outra parte, né? Referente à cota parte ali do outro que não está usando, né? Então é possível isso, né? Ou, né, em juízo a gente pode pedir para determinar isso, né? Ou acaba que uma parte pode comprar parte da outra dentro do processo de divórcio, né? Mas inicialmente isso, não tem muito o que fazer para tirar a outra pessoa do imóvel, né? A não ser que esse imóvel ele seja um bem que foi adquirido única e exclusivamente pelo nosso cliente. Por um dos... E a gente já teve alguns casos aqui assim. Exatamente. Se o imóvel não entra na comunhão parcial de bens, comunhão parcial de bens, é exclusivo do homem, né? Normalmente nosso cliente acontece, a gente já teve casos assim, né? Então, quando o nosso cliente ele é dono já do imóvel, adquiriu o imóvel muito antes do casamento, ele pode inclusive pedir o afastamento do lar, porque aquele imóvel é dele, né? Muitas vezes quando tem filho pequeno, isso acaba demorando um pouco mais, porque tenta preservar a integridade da criança, né? Acesso à moradia, todas essas questões. Mas é plenamente possível, a gente já teve aqui casos que a gente conseguiu o afastamento do lar da mulher porque o imóvel era exclusivo do nosso cliente. Inclusive, a gente fica aqui até, não sei o que vocês acham, deixa aí pra gente saber, um tema, porque tem um golpe aí, que eu já vi algumas pessoas comentando sobre isso, da mulher que o cara conhece essa pessoa num aplicativo desses de relacionamento, ou numa noitada, ou num date e tal, e essa pessoa começa a frequentar a casa... Ficar meses ali, vai às vezes até semanas. E aí... pede uma medida protetiva, um afastamento do lar, e aí aproveita para passar a mão em tudo. Exatamente, limpar o apartamento. Então, muito cuidado, a gente vai fazer um vídeo sobre isso aqui. Bom, a gente aqui no escritório, a gente atende famílias que têm um poder aquisitivo diferenciado, um poder aquisitivo bem alto. Então, o que acontece? Muitas vezes essa família, esse pai, esse marido, ele chega aqui no escritório e ele tem mais de um imóvel. Então, tem essa questão também, né? Ele pode escolher o imóvel que ele quer residir. Óbvio, todas essas questões que nós já ponderamos aqui, né? A gente já falou sobre ter criança, que é melhor, né? Mas ele pode escolher, né? Desde que isso não venha interferir ali na liberdade da mulher, né? Enfim, tem todas essas questões também, para que não configure até uma violência patrimonial. Exatamente, né? Porque pode configurar uma violência patrimonial, né? Que deixando, né? A esposa, né? A ex-esposa de ter acesso à parte do patrimônio, né? Então, mas pode escolher, de livre escolha, escolher qual é o imóvel. O ideal é que isso sempre seja feito de acordo, né, entre as partes, de uma forma consensual.
Sim. E outra questão também em relação ao valor dos aluguéis, né? Como eu falei, a gente na grande maioria a gente atende pessoas que têm uma situação financeira bem avantajada, vamos dizer assim, né? Então, às vezes tem um valor de aluguel, às vezes 50, às vezes 80, às vezes mais de 100 mil reais, que são recebidos só de valores referente a aluguéis de imóveis. Nesse caso, isso é até importante a gente falar, porque a gente já teve casos assim, e a gente orienta, óbvio, né? O nosso papel é orientar, a gente não tem que falar só coisas bonitas para o cliente. Ah, não, eu sempre recebi esse dinheiro eu vou gastar ele do jeito que eu quiser, é meu. A pessoa pode acabar tendo um problema, né, Maria? Exatamente. O ideal é que ou você deposite esse valor em juízo, metade do valor. Metade do valor, ainda mais se você estiver passando por um processo de divórcio litigioso, né? Deposite 50% do valor que está recebendo desses aluguéis em juízo, ou transfira para outra parte, sempre guardando os comprovantes, que é muito importante isso, porque também depois pode ter uma prestação de contas e se você não tiver o comprovante, você vai precisar pagar. Sim, e tem casos também, é importante a gente falar isso, e é uma dúvida que surge na hora da partilha, o imóvel está só no nome do marido. Ah, isso não vou colocar não, que está só no meu nome. Não importa. Isso é mais uma advertência nossa, não importa se está só no seu nome. Se foi adquirido durante Se for comunhão parcial de bens, né? Ou universal, né? Exatamente. Tudo que foi adquirido ali, né? Não, é porque na comunhão parcial de bens, o que você adquiriu ali durante, né? É de ambos. Então, ainda que esteja só no nome de um, aquilo ali tem que ser partilhado, aquele imóvel, né? Não é porque está somente no seu nome que aquilo ali não entra na partilha de bens. E tem como descobrir isso, né, gente? Então, não vou falar, não. Possivelmente você declarou no imposto de renda, se puxar uma certidão no RGI, vai estar com a data, vai estar lá, Então, vamos fazer as coisas certas. A gente sempre orienta por fazer o que é correto. Outra coisa, saldo de investimentos. A gente já teve vários casos aqui assim, que a pessoa, teve um cliente que a gente atendeu, que ele ficou branco, pálido, quando a gente falou para ele que ele teria que... A gente conseguimos fazer um acordo com essa cliente, e ela sabia dos valores, né? Mas fala um pouco sobre isso aí, Maria, sobre essa questão de investimento, poupança. Tudo que, né, entra de investimento, que você coloca numa poupança, coloca num CDB, aquilo ali tudo é partilhado, ainda que você tenha juntado aquele dinheiro exclusivamente. Aquilo vai entrar na partilha de bens. Não tem como fugir. Não tem como fugir. E se não tiver acordo, isso também vai entrar nas custas judiciais que a gente falou lá naquele outro vídeo, né? E não adianta, não apresentei documentos. Muitas das vezes o juiz, ele pede quebra de sigilo bancário, pede as últimas declarações de imposto de renda. Não declarei no imposto de renda. Ele vai puxar em todos os bancos para ver os saldos bancários até a data do divórcio. E uma outra questão, a gente está fazendo um bate-bola bem legal aqui. Se o imóvel ele estiver financiado, a gente tem vários imóveis, mas está tudo financiado, somos investidores. E aí, como é que faz? Então, na hora da a questão partilha, né? Do financiamento é um pouco mais complicado, né? Na verdade, não é que seja complicado, é porque você pode, uma das partes, assumir o financiamento restante, mas o que vai partilhar ali é o que foi pago até a data do divórcio. Até a data que a gente se divorciou, foi pago ali 200 mil. Então, cada um vai ter direito a 100 mil, né? Ou vocês podem vender o imóvel que está o saldo devedor e dividir, ou até aquela data ali, divide o valor que foi pago e alguém assume o restante do financiamento e fica como dono exclusivo, né?
indenizando, obviamente, a outra parte. Tudo isso, obviamente, compensado. Sim. E isso vai ficar registrado num documento formal, numa sentença. Sim, fica no formal de partilha, é averbado isso aí. Porque muita gente, mas como assim? Como é que depois passa para o meu nome? Vai ter lá um documento formal que depois você vai conseguir fazer essa alteração para o teu nome, né? Quando quitar o imóvel, né, Maria? Tem que deixar isso claro também. Porque antes da quitação, a pessoa não consegue. Ela consegue se... porque ela tem que comunicar ao banco. Então ela tem que ter uma renda suficiente para assumir aquele financiamento sozinha. Se for fazer a alteração... Sim, é porque, na verdade, o banco que é o dono do imóvel, né? Então, você precisa comunicar ao banco e o banco autorizar. E se o banco não autorizar? Aí realmente você tem que, se você não tiver margem consignável para poder assumir aquele empréstimo, realmente o banco não vai assinar, não vai autorizar. Mas aí você tem que esperar a quitação para poder alterar para o seu nome, mas não tem problema. Você tem um documento que garante ali que aquele imóvel é seu e no final você vai ter aquele imóvel. O que acontece é muitas vezes que um cônjuge fica brigando com o outro porque quer que tire o nome do financiamento, porque não vai conseguir mais financiar outro imóvel, né? Mas você tem que pensar na hora que for financiar. Exatamente. Isso acontece, mas aí não tem jeito, né? Exatamente. Pode combinar um com o outro, né? De ir compensando, né? Pagando parcelas. Sim. E falando em financiamento, a nossa última pergunta, e no caso de dívidas, elas também vão entrar na partilha? Porque se a pessoa ela tem lá um consignado, famoso consignado, ou se ela fez um empréstimo, 300 mil reais, que é praticamente o valor de todo o patrimônio. As dívidas entram se comprovadas ali que foram dívidas necessárias ali para a manutenção ali, né, do lar conjugal, né? Óbvio assim, se a mulher vai chegar, vai pegar o seu cartão de crédito, vai sair fazendo compras, Shopee, Shein, e faz 100 mil em dívidas de coisas pessoais. Lá compra uma bolsa da Louis Vuitton. Isso aí comprovando-se que foi dívidas exclusivas para uso pessoal, aí não entra. Então isso também é uma coisa que é aquela famosa palavra que o advogado gosta muito de utilizar. Depende. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, depende. Bom, se você está gostando desse vídeo, se fez sentido para você, já curte e se inscreve para você não perder nenhum outro conteúdo como esse aqui. Nós estamos no Quinta de Família, toda quinta-feira às 20 horas nós temos vídeos aqui falando sobre o direito dos homens no direito de família, especificamente. Bom, e você também, eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nesse vídeo. Quero saber o que você pensa sobre isso. Você concorda? Você discorda? Eu quero saber. Deixa aqui que todas as opiniões elas serão muito bem-vindas. É isso, meu amigo, e nós nos vemos novamente na próxima quinta-feira com um novo Quintas de Família. Um abraço e até lá!